Registramos a presença do deputado Edson Moreira, que está conosco. Com a palavra nesse momento, o senhor Beto Albuquerque, ex-deputado federal e vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro. Bom dia a todos e todas. É uma honra para mim merecer o convite, estar aqui presente, não apenas representando o Partido Socialista Brasileiro, e em nome dele quero saudar todos os integrantes de outros partidos políticos, com ou sem representação na Câmara, mas, acima de tudo, por encontrar um conjunto de homens e mulheres focados num dos mais graves problemas brasileiros que nós temos há muitos anos e que persegue uma solução mais definitiva, que é essa guerra cotidiana que mata pelo menos 100 brasileiros todos os dias no trânsito. Então, fui 16 anos deputado federal e 12 deles, praticamente, um militante da Comissão de Viação e Transportes e um militante aguerrido da causa do trânsito, que é o tipo do assunto, aquele que você não pode descuidar dele um dia sequer, senão o atraso, quando você se descuida dele, é monumental. Quero saudar o deputado Hugo Leal. De fato, nos conhecemos nesta agenda, eu já mais antigo aqui na Câmara, ele chegando já com a experiência do Rio de Janeiro, e fiquei muito honrado quando deixei de ser deputado federal, agora em 2014, e fui candidato a vice-presidente na chapa da companheira Marina Silva, ver o Hugo assumir, a partir dali, a frente parlamentar do Trânsito Seguro, hoje com a presença da Cristiane, que tem no seu coração calejado pela perda de um filho, também um objetivo de vida, isso é extremamente importante. Eu também, Cristiane, perdi um menino com 19 anos, um menino lindo, para leucemia, e percebi que eu não deveria colocar a cabeça no buraco, mas eu tinha que levantar para que outros pais não enterrassem seus filhos. E a luta contra o câncer, contra a leucemia, o transplante de medula, a doação de medula passou a ser uma agenda. E nós, quando perdemos um filho, temos que reagir para que outros não passem por essa ferida incurável. Então, a deputada Cristiane vem para cá com a simbologia da perda de um filho, e isso nos dá muita esperança de que essa luta não pare nunca, e os nossos filhos, que são anjos, ficarão, sem dúvida nenhuma, abençoando aí os nossos passos, deputada Cristiane. Quero saudar também o Elmer, do Conselho Nacional de Trânsito, do Departamento Nacional de Trânsito, o prefeito Jonas Donizete, um velho companheiro de muitas lutas, de Campinas, presidente da Frente Nacional do Trânsito, o Wesley, da Secretaria de Educação Básica, saudar a nossa Polícia Rodoviária Federal, que também sou um militante desde quando deputado estadual fui, lá no Rio Grande do Sul, e a PRF não tinha nem arma para enfrentar o problema nas estradas, e todo esse tempo vimos uma evolução muito importante, Renato. Eu quero saudar muito a PRF, o Carniel, que lidera hoje a federação, e a todos os policiais. Igualmente saudar os agentes de trânsito nos municípios, que são integrantes de uma luta cotidiana muito grande, os DETRANs, DENATRAN, as entidades não governamentais, cumprimentos numa entidade que tem origem no meu estado, que eu estou vendo aqui uma camiseta do Vida Urgente, que também adveio da morte do Tiago Gonzaga e virou hoje uma entidade não governamental mundial de mobilização, de educação, de conscientização, de cobrança sobre o trânsito. Então, o Vida Urgente está aqui presente, me deixa também muito, muito feliz. Bom, feito esses registros, meus irmãos e meus amigos, eu queria, nesses 20 anos do Código, dizer que sim, muitas coisas avançaram, mas isso não pode ser o encerramento do enredo dessa nossa reunião. Eu, quando era deputado federal, apresentei um projeto, quando o mundo discutia a década de combate contra a morte no trânsito. O mundo, os países do mundo civilizados estabeleceram metas para que em 10 anos reduzíssemos as mortes no trânsito.
Nós, o Brasil, passamos dessa década sem nenhum compromisso praticamente objetivo de redução. E eu me inspirei na França naquela oportunidade, porque parecia impossível você convencer um francês a não tomar aquele vinho nacional ruim e dirigir e tal, pois a França foi um dos primeiros países que se autoimpôs uma regulação pesadíssima de abordagem nas ruas naquela década e reduziu 50% das mortes no trânsito em 10 anos. A Espanha, mais recente, tem sido o maior exemplo hoje para o mundo em termos de se autoimpor um controle de abordagem, de vigilância, de observação e, acima de tudo, de perseguir mortes. Apenas para vocês terem ideia, de 2004 a 2015, a Espanha registrava em 2004 4.741 mortes por ano. Que inveja da Espanha. E reduziu em 2015 para 1.689, ou seja, uma redução de 64% nas mortes em todo o país. E o projeto que eu apresentei lá em 2009, e o Congresso Nacional, lamentavelmente, é uma tartaruga, muitas vezes, para tomar decisões que, de fato, tragam mudanças concretas na vida das pessoas. Passamos aqui na Câmara quase 5 anos para aprovar o Plano Nacional de Redução de Mortes, né, no trânsito brasileiro, baseado na experiência europeia muito exitosa de você ter metas definidas anualmente, de você ter número de abordagens sendo feita pelo agente de trânsito lá no município, pela Polícia Rodoviária do Estado, nas rodovias estaduais, pela Polícia Rodoviária Federal, nas nossas rodovias federais, enfim, um conjunto de ações permanentes, diuturnamente, para abordar o cidadão. O brasileiro hoje tem quase 30% que anda sem CNH, 40% que não pagou IPVA. Por quê? Porque ele tem quase a certeza, e imagine os senhores quantas vezes já foram abordados nas ruas da sua cidade ou nas estradas estaduais ou federais, para você ver que a sensação da possibilidade de impunidade, muitas vezes, de não ser abordado por um agente legal, contribui para o desrespeito às normas do trânsito. E a Europa exatamente criou esta obrigação. Não, nós vamos fazer o cara sentir a nossa presença diariamente, ele vai ser abordado, ou na cidade dele, ou numa estrada, ele vai ser abordado. E é dessa forma que a gente consegue estabelecer metas. Hoje, deputado Hugo Leal, eu venho aqui cobrar da Câmara dos Deputados, minha casa, que eu estive aqui militando como legislador durante 16 anos. Não é possível que na Semana Nacional do Trânsito, esta casa não vote o PL que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Ele está aqui, voltou do Senado já, teve 2 emendas, desculpa a franqueza, desnecessárias no Senado, que atrasaram a promulgação desse projeto. Já tem pedido de urgência no plenário. Vamos votar. Eu sei que tem coisas importantes, mas 40 mil mortes por ano no Brasil é um dos mais graves problemas desse país. Se fala muito de problema, se fala muito de impunidade, se fala muito de corrupção, tudo é muito importante, mas 100 pessoas todos os dias, tombando nas ruas, é uma guerra, não há guerra que mate tanta gente. Esse é assunto para presidente da República, esse é assunto para presidente da Câmara, do Senado, pela grandeza da dramaticidade que o nosso país vive, num campo de guerra diariamente. Não pode ser só uma obrigação nossa dessa mesa, dos senhores, profissionalmente envolvidos, emocionalmente engajados. Isso tem que ser coisa de um país civilizado, de comando, de decisão, de baixo para cima, e nos envolvermos todos nesse enfrentamento. Então, eu acredito muito nesse plano, porque ele deu certo em outros países. Se não tivesse dado certo, seria como o distritão que o Congresso estava querendo criar, que só tem 2 países no mundo que fazem distritão, e nós estamos querendo fazer ele aqui na eleição. Não, nós temos que fazer aquilo que deu certo nos países, não aquilo que não deu certo, ou que não tem exemplo para ser copiado, para nos inspirar na mudança. O plano cria um sistema, cria metas que têm que ser atingidas
sob pena de consequências, porque as metas, quando não são atingidas e não tem consequências, não adiantam nada. Então, você tem que ter uma meta. O Distrito Federal atingiu uma meta maravilhosa, reduziu, temos que continuar reduzindo essas mortes de trânsito. Então, eu acredito muito nisso. Vejo aqui o Ramalho, que na época era do SESV, eu estava no Parlamento do Mercosul, tentei unificar a legislação de trânsito nos países do Mercosul, coisa muito difícil também, quer dizer, Argentina, Uruguai, Paraguai, todo mundo tem a sua norma, o Brasil tem a sua norma, você passa para o lado de lá, tem que ter 2, 3 triângulos no carro, a altura da carga é diferente, é uma confusão. Nós deveríamos seguir nesse esforço de fazer o Mercosul se unificar também nessas normas. A gente não conseguiu no tempo que eu estive lá, mas foi numa das reuniões do Mercosul, Ramalho, que a gente criou a ideia do observatório, porque se nós não tivermos a compilação de um observatório de índices, de aprendizado, de educação, enfim, fica muito difícil de enfrentar o problema. Então, eu vendo o amigo Ramalho aqui, hoje com o observatório já fazendo 7 anos, eu acho que são das boas notícias que nós temos nessa caminhada. E, por fim, acho que nós não podemos jamais compactuar com governos contingenciando o recurso do trânsito. Nós entramos agora, eu, o deputado Hugo Leal, o nosso partido, junto com a Polícia Rodoviária Federal, a Federação dos Policiais, com uma ação no Supremo, né, para reverter o absurdo contingenciamento dos recursos do FUNSET. Se nós todos estamos aqui comprometidos com o trânsito, nós não podemos permitir que governo nenhum, esse, o outro, o anterior, não invista os recursos do FUNSET, 100% na educação, 100% no apoio a entidades que trabalham. Quer dizer, eu estou falando de 5 bilhões a menos que estão contingenciados e, portanto, não viraram ações de trânsito. Não viraram concretude de mais equipamento para as polícias, para os agentes de trânsito, para as entidades não governamentais, para os DETRANs. 5 bilhões. Nos últimos 5 anos, Gonzaga Patriota. Não se pode admitir isso. Tem que contingenciar o dinheiro da corrupção, não o dinheiro que transforma a ação em vida. E nós achamos que vamos ter guarida no Supremo, né, para a DPF que nós protocolamos, para que sejam liberados os recursos para projetos que se traduzam exatamente em virtude. Então, eu queria dizer da honra de estar aqui, espero muito que possamos, nesta semana, deputados, convencer o presidente da Câmara a pôr em pauta o Plano Nacional de Redução de Mortes do Brasil, quase 10 anos depois da década mundial de redução de mortes. Vamos ter esse plano, vamos ter esse desafio, vamos ter essa obrigação, vamos ter essa rotina de abordagem. Vamos combater a morte do trânsito concretamente, com autoridade, com comando nacional, com comando civilizatório de um país que tem que ser grande, mas tem que ser exemplo em muitas coisas. Eu acredito no Brasil, jamais vou desistir do Brasil, mas eu quero um Brasil que resolva os problemas, eu quero um Brasil eficiente, que proteja as pessoas e que, acima de tudo, seja comandado, né, por homens, mulheres, no Congresso, no Legislativo, no Judiciário, no Executivo, que tenham a compreensão de que uma vida vale muito e tudo devemos fazer para salvar uma vida no trânsito. Um abraço a todos, um grande encontro e que sejamos vencedores dessa guerra diária. Muito obrigado. Registramos a presença do senhor Eduardo Moita, presidente